Boa noite, paz e graça. Estava compartilhando aqui com algumas pessoas já. Você que já está entrando aí conosco. Cláudia Vitti, já vi ali, Dona Neuci. Sejam bem-vindas. Ok. Esse texto é bastante pesado, né? Jesus na sua essência. Não tinha problema para ele dizer aquilo que ele sentia. Falar a verdade sempre foi algo de testemunho da vida do mestre. E isso para nós serve de referência, né? A gente tem falado em alguns momentos que ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós possuímos falhas e cometemos erros, mas Jesus era homem, foi homem Deus e é Deus, e é eterno, é ontem, hoje e é sempre. E ele, como Deus homem, o verbo encarnado naquela ocasião, ele viu e presenciou muitos fatos decorrentes de situações da queda do homem, né? Seduzido pelos laços do pecado, pela corrupção, pelo poder, pela ganância, pelo descaso, da maneira do comportamento em geral que as pessoas têm de olhar para si próprio e fazer seus conluios e conchavos, e passando por cima das questões que nós chamamos legais. Não é questão da ética nem da moral, mas simples de entender quando nós compreendemos de que querer o bem para o próximo, assim como eu quero para mim, seria um fator natural. Assim como não desejar o mal para o outro, como eu não quero para mim. E assim nós teríamos uma sociedade mais harmoniosa. Mas as brigas pelos espaços, pela ganância, pelo poder, a ocupação, a vaidade, o querer colocar a culpa sempre nos outros, naquilo que é responsabilidade nossa. Nós temos na geografia da Palestina, na Judéia, na época de Jesus, o povo judeu mais uma vez oprimido, né, sofrendo taxações e impostos de um governo que não era deles, mas um governo de uma outra nação que subjugava eles, que era o Império Romano. Assim como tempos atrás eles tinham sido escravizados pelos egípcios, 450 anos ficaram lá. Depois os assírios também invadiram, repartiram as tribos, 10 ficou para Samaria e 2 ficou em Judá. Depois os remanescentes de Judá foram levados para a Babilônia e ficaram 70 anos cativos, sempre sofrendo perseguição. E segundo eles mesmos diziam que eles serviam ao Deus de Israel, o Deus vivo. Claro que nós trazemos hoje a mensagem para que entenda quando Samuel fala, que ele também entende quando vai ungir os filhos da casa de Jessé, que seria um para colocar como rei. Ele olha os mais fortes, os mais altos, os mais de aparência formosa, o que tinha a habilidade com a espada, e nenhum daqueles era para ser ungido. Era aquele que estava no campo, o mais pequeno, o mais novo, o mais tenro, e segundo o olhar do homem, ele era insignificante e não tinha condições de segurar uma espada. Não era habilidoso com isso. No entanto, esse que era para ser ungido. Porque aí Samuel entende que Deus não faz acepção de pessoas, nem de tribos, nem de povos, nem de nações. Mas no entendimento, na época, segundo eles entendiam Deus, no se aproximar do Eu Sou, o grande Espírito, olhando o comportamento das pessoas à sua volta, das nações, dos grupos de pessoas, eles viam alguma coisa que estava errada, segundo o Espírito falava com eles através dos profetas, que deveriam
cultuar a Deus de uma outra maneira. Aí vem Moisés, que, segundo a mensagem do livro sagrado que ele recebe das mãos de Deus, o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, e depois ele cria uma constituição que são mais de 600 tipos de leis para organizar os povos, os hebreus, na sua jornada até a Terra Prometida. E quando chega na época de Jesus, os judeus estão falando dos patriarcas, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, dos profetas Daniel, Elias, Jeremias, Daniel e tantos outros. E Jesus diz, antes destes serem, eu sou. Eles ficavam bravos. Como este está dizendo que é Deus? E Jesus veio quebrando os paradigmas, falando de uma nova forma, de um novo comportamento que sempre deveria existir na essência da humanidade. Ele trouxe algo de novo, e esse de novo que é o hoje também, para muitos é novo, e continua no velho. Ainda esperando Jesus, ainda falando de seguir um decálogo, que é a essência do mandamento, na pessoa de Cristo, que amar uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. E fazendo isto, nós cumprimos todas as leis e os profetas, inclusive os 10 mandamentos. Mas a constituição colocada ao povo hebreu é que eles traziam consigo os fariseus, os doutores da lei, o sumo sacerdote, que era o posto mais alto da religião judaica na época. É como se fosse o Papa para a Igreja Católica Romana. Eles eram os caras que dominavam a religião e faziam o culto, a administração, o sacrifício, na época no tabernáculo, depois passaram a fazer nos templos, as reuniões, e dentro de uma categoria que deveria ser os ritos, conforme faziam os seus antepassados, era ritualístico. E se quebrasse aquele rito, no entendimento deles, Deus não ia abençoar a eles. Então eles sofriam com isto e colocavam um jugo pesado sobre as pessoas, e a porta, que Jesus disse, olha, a porta é estreita, muitos não vão encontrar ela, mas aquele que encontrar vai entrar, e eu sou essa porta. Então alguma coisa tinha que deixar para trás. Era o jugo que tinha que deixar, a canga tinha que deixar, não passava a canga nem o jugo na porta. A manipulação, o jugo do pecado, o reconhecer as suas fraquezas, as suas misérias perante Cristo, Jesus, o Messias, o Emmanuel, o Deus conosco. E ele, quando falava isso, os doutores da lei, eles ficavam bravos, porque estavam falando uma doutrina nova que eles até então não falavam. Não falavam, porque era comportamental, através de uma tradição que eles traziam dos seus antepassados, se gloriando dos feitos. Eles traziam o nome dos seus líderes, né, de antepassados, o pai Abraão, o pai da fé, Moisés, a liderança no Egito, né, nos 40 anos, até chegar na Terra Prometida, e Jesus complementando, eu sou que estava lá. Estava dizendo, eu fui, o Moisés e quem estava no deserto comeu o manazinho que apodrecia no outro dia se não comesse naquele dia. E Jesus em João 6 diz, eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne jamais vai ter fome, e quem beber da água que eu der jamais vai ter sede. Então não era para comer pedaço da carne de Jesus, era a verbalização da sua mensagem, alimentar-se da sua palavra e beber da sua água, ou seja, receber o seu espírito. Não precisaria estar buscando em outras fontes, a qual Jesus é a fonte verdadeira. Então Jesus trazia isso, trouxe isso e está trazendo isso para nós nos dias de hoje. Mas muitos estão titubeando como no escuro, com a visão normal, mas sendo cego, não enxergando. Ouvindo, não entendendo, vendo e não enxergando essas coisas que Jesus fala em Mateus 13,
na parábola da semeadura, né, que os apóstolos, estando junto com ele, às vezes não entendiam o que Jesus estava dizendo. Pô, mas até vocês não entendem o que eu falo? Haverá um tempo que o poder de Deus tem que entrar em ação para que vocês entendam, porque vocês olham e não enxergam. Vocês ouvem, mas não escutam. Então, é esse sentido que Jesus trazia a mensagem. E os fariseus que tinham seu ritual, Jesus estava quebrando esse ritual. Diz, olha, para chegar até Deus é por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Não precisa isso. Isso é ritual. Isso é coisa de homem que deixou marcas na história e que é um conceito de uma tradição que as pessoas trazem no seu subconsciente, somatizando isso, né, seu subconsciente, que se não fizer tal coisa, não subir um degrauzinho, se não colocar o tijolinho, se não fizer algo que os antepassados fizeram, ele não vai receber a bênção, porque Deus não vai, Deus está olhando para aquilo, porque Deus está preocupado com aquele ritual, porque se não fizer completinho, não colocar a mesa, não fazer aquela reunião dentro daquele grupo religioso, Deus não vai abençoar. Pô, mas Deus está condicionado então a um movimento de ritual. E Jesus vem dizer, não precisa isso. Depois o apóstolo vem e fala nas suas cartas também, em Gálatas. O autor dos Hebreus também traz a mensagem muito importante. Todas as cartas têm uma referência de uma especificação espiritual para a época e para os dias de hoje. Mas Gálatas fala sobre a questão da lei, da graça. O autor dos Hebreus fala do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é Jesus prefigurado na mensagem, quando Abraão oferece tudo do dízimo, né, que daria o dízimo para ele. Nunca tinha se pensado nisso, sobre a questão da 10ª parte. Então, Deus também não está condicionado à porcentagem. O homem está condicionado a trabalhar por valores de salário, subsídios e porcentagem por venda e compra de mercadorias. Deus não está condicionado a isto. Senão ele não seria Deus. E Deus não se explica, Deus se aceita ou não se aceita, porque Deus sempre foi o eu sou. Mas vamos ler o texto e vamos falar um pouco sobre esse embate que Jesus chegou e falou com as religiões da ocasião. Mateus 23, no verso 23 a seguir, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Escribas é os que escreviam os documentos, né, das leis. Pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, que são as pequenas hortaliças. E desprezais o mais importante da lei. Que, vocês esqueceram o mais importante da lei, que vocês falam da lei. Que é o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, justiça, né, fazer justiça, ter misericórdia e perseverar na fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês devem fazer estas, mas como vocês são religiosos, continuem fazendo, trazendo o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho. Mas a mais importante é essa: ter justiça, praticar a justiça, ter misericórdia e ter fé. Vocês são condutores de cego. Quais um mosquito engole camelo. Estão preocupados com coisas pequenas, sabe? Detalhes. E está fazendo um monte de porcaria na rua aí que vocês não estão vendo e estão deixando passar. A gente vê coisas assim no dia de hoje. As pessoas subjugando os outros, né? Vendo coisas pequenas e banais e mandando prender. Vendo coisas pequenas e banais que não influenciam em nada na questão do equilíbrio ou desequilíbrio social do país. Coisas pequenas e banais que não vai trazer um transtorno para a sociedade e não vai fechar o hospital e não vai manter a falta de recurso para as famílias menos favorecidas. Não, é coisas pequenas e banais. E, no entanto, vocês estão engolindo camelo, ou seja, vocês continuam na corte, comendo os manjares, tomando vinho do porto,
tendo os melhores salários mais altos do país, estão engolindo camelo. Isso é uma hipocrisia. Jesus está falando para os religiosos. E a mensagem ela passa de tempo em tempo para que chega nos dias de hoje e as coisas se repetem, a história se repete dentro da onde você se encontra, na geografia que você está, no hoje que está acontecendo no país. Ah, não se mistura, olha, não se mistura água com óleo porque elas não são compatíveis, né? O óleo é mais leve, fica sobre a água. Mas se nós não conversarmos sobre esses assuntos, que Jesus entrou numa questão aqui, sem falar em religião e sem falar em política, ele estava quebrando paradigmas de religião e política dentro de um sistema instalado há anos e há séculos que as pessoas estavam tutibiando como cegos e como coadores de mosquito e engolindo camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, a tradição judaica dizia que eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés, né? Que era uma tradição, até hoje tem. Eu não estou entrando na questão do hoje em relação à religião do povo judeu, que eu aprecio e eu respeito muito. Estou falando na época de Jesus, o que ele estava falando, porque o que estava acontecendo. E trago a metáfora no sentido do que está acontecendo no todo. Aparência. Como se estivesse preocupado com os talheres. Os talheres são de prata. Os pratos são de porcelana chinesa. A mesa é coberta com seda também chinesa. É tudo do luxo e do melhor conforto. No entanto, eu estou aqui fazendo o melhor para os pobres. Mentira, é hipocrisia. Acumulando riqueza. Se dá algum problema, pega o avião e vai para a Europa. Entendeu? Morar nos palácios, viver do melhor que se tem dos frutos da terra. E o povo não aguenta mais isso. Jesus estava cheio dessa hipocrisia. Jesus está falando com eles, vocês são fariseus cegos. Limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. É todo, não é só uma parte. Não é uma aparência vil que as pessoas olham, olha, mas está limpo, está reluzindo aquilo. Mas, no entanto, o que se coloca sobre a mesa, o que se coloca no prato, vem do suor das pessoas que trabalham de sol a sol, ganhando seu mísero salário. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Jesus falou na cara deles, dos religiosos da época. Mas como isso acontece no dia a dia, acontece isso hoje, vocês estão vendo, olha, parece que o cara sabe mesmo, o cara tá ali, sabe de tudo, o cara tem um palavreado assim de um português refinado, um vocabulário que cuida para a pontuação, né? Para na exclamação, no ponto e vírgula, no ponto final, nas reticências, os caras são fora de série. E Jesus está dizendo, olha, vocês realmente conhecem a lei do começo ao fim. Há 600 e poucas leis constituídas na época de Moisés, que vocês memorizaram, e as crianças estão memorizando isso dentro do grupo, né? Aos pés de Gamaliel, que era um grande professor da época, ensinando como é que deveria ser esse rito. E se saísse fora, não estaria junto do grupo. Seriam excluídos. E aqui, estes, com aparência formosa, que tocavam trombeta quando apareciam na praça, se desse alguma esmola, então a trombeta era bem alta. Olha, mostra para eles que eu estou dando alguma coisa, para aparecer. Mostrando-se para o povo como se fosse algo, né, sentado nas suas cadeiras, como grandes príncipes de reinos, e oprimindo o povo.
E eles eram traidores da própria nação, porque eles eram vendidos para o Império Romano para manipular a massa que era o povo judeu, né, que continuasse subjugado pelo Império Romano, ali sobre o governo de Pôncio Pilatos, sobre o governo de Júlio César, que era o imperador na época, para manter eles e trabalharem, pagarem os seus impostos para o Império Romano aumentar os seus exércitos e expandir os seus territórios. Vocês estão entendendo como é que acontece? Como é que acontece isso? E Jesus está ali, combatendo isoladamente uma hipocrisia tremenda. Os fariseus eram os doutores da lei, eram os caras que sabiam a reunião do culto, da maneira de se encontrar, de cultuar, de fazer suas orações, suas preces, manipular as pessoas que estavam à sua volta, né? As pessoas com as suas necessidades, as pessoas buscando alguma coisa para ajudá-los. Não, a gente faz de conta. A gente faz de conta que dá. A gente faz de conta que conclui o fato, fizemos esta aqui, daqui a pouco agradamos um grupo e eles vão multiplicar esse agrado para os outros que estão descontentes. A gente continuamos no poder e mantemos a classe sob nosso jugo. O que tem? Aumentamos os impostos porque parece que está faltando uma caixa de vinho, tem que comprar mais. A lagosta faltou, tem que comprar mais. Camarão. Então o caviar é o banquete. Nós vivemos o tipo da Idade Média como se fosse, olha, mas o sistema não é assim, não é império. Mas é uma corte, né? É um império, as pessoas vivendo do melhor. Enquanto o povo mendiga, enquanto o povo não tem conhecimento, né, vive ludibriado. E o que foi dito por uma liderança? Vocês deixaram chegar nesse ponto porque vocês foram enganados há muito tempo. E outra coisa, esse comportamento da cegueira espiritual, do entendimento de nós termos a liberdade de escolha e de ver realmente para onde eu quero ir e de onde que eu estou. E o que eu quero? Muitos estão preocupados, né? Dizendo, mas é roubalheira, é corrupção. Tá, mas e quantas vezes tu conciliou com isso? Dentro do teu município? Tu compactuou com isso, tu fez essa negociata dentro da tua terra e agora quer cobrar dos maiores? Então o comportamento começa dentro de casa, no território que tu está, para ver o que isso como onda magnética se espalhe como referência, como amor, e deixar essa hipocrisia de lado. Então a aparência, ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos somos pecadores. Isso é um fato. Agora, querer dizer que vai mudar tudo numa ocasião, de uma hora para outra, achando que basta fazer porque nós estamos juntos, não. Vocês erraram muito no passado. Nós erramos muito no passado. E hoje erramos muitas vezes também. E podemos errar lá na frente de novo, porque somos sujeitos a isto. Agora, o que nós temos que entender? O que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é licitude, o que é ilicitude, o que é incorruptível, o que é corrupto. Quantas vezes você comungou com isto? Quantas vezes você quis andar na luz ou quis ficar no meio das trevas, um pouquinho para lá, ou para cá, ou para lá, titubeando em dois pensamentos, e assim como morno na boca não fica, é vomitado. É desprezado. A sinceridade, quando bate de frente com Jesus, ela cai por terra, porque ela é aquela pedra de esquina que é alicerçada, rejeitada pela humanidade, que esquadrinha o meu passo e o teu. Agora, se você é cristão, talvez você pudesse entender que a pedra de esquina bitola a nossa vida, a nossa caminhada. Porque essa pedra, que é de escândalo, o que bate nela vai se quebrar. E se ela cair por cima, ela vai esfarelar. Como assim? Vai quebrar todos os teus conceitos. Todos os teus pré-conceitos, ou teus conceitos antecipados de uma forma que tu generalizou os fatos, achando que tudo que tem que acontecer tem que ser hoje. Mas tu não olha para trás das coisas erradas que cometemos e que chegou nesse ponto ao qual nós nos encontramos. Porque lá em Israel, o que aconteceu com eles no Egito,
depois com os assírios, e depois com os babilônios, e depois com o Império Romano, foi uma sucessão de erros daqueles que estavam não ouvindo os seus profetas. Não ouvindo aqueles que falavam a mensagem espiritualizada no coração dos homens e das mulheres para que eles voltassem o seu coração e o seu entendimento para o grande eu sou, onde há paz, amor, liberdade, sentimento, longanimidade, domínio próprio, empatia, sinceridade, justiça, fé, esperança, todos aqueles adjetivos que comungam com o amor e a essência do divino, que nós temos essa porcentagem, cada um no seu coração. Deixa entronizar Deus no teu coração, deixa Jesus fazer morada em ti, que tu vai entender essas mensagens que a gente tem falado aqui periodicamente, uma vez por semana. E que essa palavra possa bater, martelar e abrir o teu entendimento. Porque tem as pessoas que são fanáticas, eu sou seguidor dele, eu sou seguidor deste. Todos homens falhos, agora tem que conhecer o fruto de cada um. O fruto de cada um. Herodes, o grande, que morreu na época de Cristo, ele que mandou matar as crianças de 4 anos para baixo, porque ele ouviu que vieram os pastores para receber o menino Jesus, que era o novo rei de Israel, que estavam dizendo, olha, o novo de Israel veio, nasceu, olha, uma estrela de Belém, conforme os profetas disseram, apareceu aí na Palestina. Baixou um edito para matar todas as crianças de 4 anos para baixo. Ele era o grande, por quê? Porque ele mandava construir, fazia construção, pavimentação, aquedutos, palácios, ele agradava o povo. Mas, no entanto, era um ímpio, ele era um corrupto, ele trabalhava por Império Romano, ele ganhava suborno para enganar o seu povo. Ele era o grande. Ele foi o pai de Herodes Agripa, pai de Filipe e de um outro Herodes também. O Herodes Antipas, né? O Herodes Antipas foi na época de Jesus que o conselho de Pilatos manda, através de Anás e Caifás, 2 sacerdotes que eram chefes como sacerdote. Anás era sogro de Caifás, que conduzia o rito sacerdotal das reuniões religiosas para manipular as pessoas. Eles aí que entregaram Jesus para o Sinédrio, o grande conselho. E Pilatos querendo lavar suas mãos, querendo passar para Herodes. Que Herodes que era judeu, Pilatos era romano, e Herodes judeu, para que condenasse o próprio judeu, que era Jesus, à morte de cruz. Todos traidores, falsos, hipócritas. Mas eles faziam as coisas, faziam. Alguns se agradavam, não, mas está fazendo, manda matar mesmo, solta Barrabás. Solta Barrabás, ele é ladrão, o que tem? Agora vem esse aí e diz que é filho de Deus, que é o próprio Deus. É mentira, ele é um blasfemo. Manda crucificar e vamos ver se o que acontece. E assim, a história nos conta, a Bíblia nos revela e as coisas se concluem e as profecias estão se cumprindo e ainda você não entendeu. Né? Então, que Deus ilumine teu entendimento, o nosso entendimento, que nos dê sabedoria, que ilumine dê a graça e faça morada dentro de você e se liberte dos vícios, das manipulações, das idolatrias e de tentar tirar uma pessoa para, este é o cara. Não, nós somos pequenos, nós somos falhos, mas nós temos que ter a sensibilidade espiritual de entender o que é certo, o que é errado, o que é luz e o que é treva, o que é bom e o que é ruim, o que está na presença ou se direcionando para Deus, ou o que está se desviando da presença de Deus. Porque Deus é justiça. Jesus falou, justiça, misericórdia e fé. Praticar isso. Vocês esqueceram disso. Vocês estão preocupados em acertar as continhas, todas elas. Tudo bem, faz parte, não esquece de fazer isso. Mas o principal é isto. É praticar a justiça, ter misericórdia, que é compaixão, né? E ter a fé. Não esquecer da fé que alimenta o teu movimento e faça com que tu não retroceda, mas ande para frente. Jesus teve esse embate. E nós temos esse embate quase todo dia, constantemente. Olhando para nós mesmos, né? E olhando para o mundo à volta do que está. Mas Deus, através de Cristo, através do amor, da presença dele dentro da sua casa, da sua família, que dê esta luz de esperança, que dê esse entendimento para que
quando conhece essa verdade, que a verdade liberta, não te deixe manipular, não deixe te enganar, não deixe, tira a cegueira dos olhos, os tampões dos ouvidos, para que ouça e compreenda a mensagem da verdade, a mensagem da fé, a mensagem do amor, da reconciliação com Deus. Amém? Paz e graça a todos. Eu vou ler o nome das pessoas que nos acompanham. Aqui. Dona Neuci Maria, boa noite. Boa noite, Dona Neuci Maria Vitia, prima, lá da Bonião. Boa noite, prima. Muito bem, boa noite, abençoado. Abençoa você também. Leia Tabordes Vegas, a paz e graça, irmã Leia. Henrique Roberto Soares, um abraço, Henrique. Como é que tá? Tudo bem pro amigo aí? Fica com Deus. Mara Jusilane Prush, um abraço, Mara. Isabel Cardoso, um abraço para você, Dona Isabel. Amém, amém. Maria Machado, um abraço. Giovanna Menger. A Giovana, um abraço. Dinarte Joaquim, um abraço ao Dinarte, a mãe da Marinês. A Lenita, prima, está lá em Tramandaí, um abraço, beijo no coração. A Cleusa, boa noite, Dona Cleusa. Aí, Poranci, um abraço para você, Poranci. Marcos Tabata Manassés, um abraço para você, Manassés, homem. Opa, esse aí eu acho que é lá do Alto Rio do Terra, Três Cachoeiras, eu acho que é dessa região aí. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Muito bem. Aqui a Dona Cleusa, Poranci, Marcos, Cleusa, Leoni, a prima Leoni. Feliz aniversário mais uma vez. A Leoni tá de aniversário hoje, bichinho. Parabéns, filha querida. Meu bichinho mandando um beijo para ti de felicitações, tá? Fica com Deus aí, tudo de bom, saúde e paz. Quer falar alguma coisa, bichinho? Janaína Machado, tu leu? Não. Janaína Machado, Delício Barros. Delício Barros, Jane Machado, ok? Isso aí. Tá. Paz e graça, irmãos. Obrigado pela companhia, obrigado por nos escutar. Compartilhe se você achar que foi bom para você, que pode ser bom para outras pessoas também. Nosso canal do YouTube, você procura Cláudio e Agda Schwartz Haupt. Você vai lá, se inscreve no canal, dê o seu joinha. E lá nós temos quase 900 vídeos gravados de diversos assuntos e temas importantes que pode ajudar a você, ajudar a mim e ajudar alguém. Uma mensagem que nós temos trazido do coração, através da graça e do Espírito de Deus. A saúde e paz a todos vocês, um abençoado final de semana. Que Deus abençoe ricamente a vossa família e os vossos projetos. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Shalom. Goodbye. Fui.